Os homens têm 4 vezes mais chance de tirar a própria vida, 3 vezes mais de se tornarem dependentes químicos ou sem teto e 12 vezes mais de acabar presos. De 5 pessoas que morreram por suicídio, 4 são homens. Se fosse outro grupo, a gente já teria criado programas e oferecido empatia. Acho que cada vez mais eles vão acabar sozinhos, só com uma tela. Scott é o apresentador do The Profit Pod e co-apresenta os podcasts The Pivot e Raging Moderates. É autor de best-sellers e seu livro, Notes on Being a Man, acaba de se tornar o mais vendido da Amazon. Recebam Scott Galloway. Meus maiores fãs são os rapazes. Minhas maiores apoiadoras são as mães, porque elas enxergam o que está acontecendo. A maior aliança da história é a aliança entre homens e mulheres. Por que você passaria por todo o esforço, custo, risco de rejeição e de humilhação se tem, em casa, um pornô sintético super realista? Como eles sobrevivem se não fazem nada além de passar o dia inteiro só consumindo conteúdo? Só de ter homens na sua vida que possam te dar um pouco de conselho, e mais do que isso, te passar a sensação de que você tem valor, já muda tudo. Eu invisto em ações desde os 13 anos por causa do Saysara. Uau! Eu já fiz dezenas de milhões de dólares investindo em ações. Isso me ensinou uma habilidade de vida incrível em relação a investir. Quais seriam as 3 coisas que você deixaria para o mundo se hoje fosse o seu último dia na Terra? Lá na frente, daqui a muitos anos. O maior desbloqueio da minha vida foi o seguinte. Bem-vindos de volta a The School of Greatness em português. A gente recebe aqui o inspirador Scott Galloway, autor número 1 na lista do New York Times com o livro Notes on Being a Man. Seja bem-vindo ao programa, Scott. Eu, Lewis. Bom te ver. Muito feliz que você está aqui. Parabéns pelo livro. Obrigado. A gente estava conversando antes sobre o fato de que eu escrevi um livro chamado The Mask of Masculinity há 7 anos, que eu acho que estava à frente do tempo. Mas eu acredito que as pessoas realmente precisam ouvir o que você está trazendo hoje, porque existe muita confusão em relação aos homens e à sociedade. Vou começar com uma pergunta bem fácil para você aquecer. Qual é o papel dos homens na sociedade hoje? Então acho que esse é o ponto. O papel era bem claro antes. Era basicamente ser o provedor e o cara que dava continuidade à família. E agora que muitos dos caminhos de entrada para uma vida de classe média, muitos dos empregos tradicionais, nós basicamente rasgamos o roteiro para as mulheres e dissemos: você pode ser o que quiser. As mulheres estão ascendendo, e isso é fantástico. No mundo todo, nos últimos 30 anos, o número de mulheres eleitas para algum tipo de parlamento dobrou. Hoje, mais mulheres do que homens buscam ensino superior no mundo todo. Mulheres em áreas urbanas na América ganham mais dinheiro do que os homens. E há mais mulheres solteiras donas da própria casa do que homens solteiros. Tudo isso é incrível, e não deveríamos fazer nada para atrapalhar esse avanço. Mas acho que, às vezes, o papel dos homens acabou ficando um pouco confuso. E não tem como negar. Os homens estão em apuros, têm 4 vezes mais chance de tirar a própria vida, 3 vezes mais de se tornarem dependentes ou ficarem em situação de rua e 12 vezes mais de acabarem presos. Então acho que a pergunta, qual é o papel do homem nesta sociedade, está meio no ar agora. E parte do problema é que muitos homens sentem que não têm um código, um norte para seguir. Eles não têm clareza. Sim, e muitos deles. Acho que alguns não têm propósito. E isso faz com que muitas das características naturais em que se apoiariam, seja o trabalho técnico, seja o papel de provedor, seja tomar a iniciativa num interesse romântico, não quero dizer ser o agressor, mas o iniciador, acabem não estando disponíveis, fiquem mais difíceis de alcançar ou passem a ser mal vistas. Então, qual o seu papel? E, aliás, o que aconteceu com as aulas de mecânica, metalurgia, marcenaria? Sumiram, né? E se você pensa no que as pessoas buscam hoje, há mais mulheres na faculdade de medicina, mais mulheres na faculdade de direito, o que é ótimo. Lembra daquele cara do colégio que nunca ia fazer faculdade? Tinha vários assim, mas que consertavam o seu carro? E que depois acabavam ganhando a vida muito bem? Nós basicamente trocamos todas essas aulas por ciência da computação. Meio que apostamos tudo naquele cara que vai para Harvard, larga o curso e abre uma startup de tecnologia. De certa forma, o país foi otimizado para esse tipo de pessoa, e a maioria dos homens não é esse cara. Além disso, menos homens estão indo a instituições religiosas, praticando esportes, criando vínculo com o trabalho. O trabalho remoto, na minha visão, foi péssimo para isso, para criar conexões e relacionamentos. E eles estão enfrentando empresas com bolsos profundos e uma tecnologia quase divina, realmente tentando sequestrá-los do mundo offline e dos relacionamentos. Como resultado, existe uma geração de jovens que se sente um pouco sem chão. O caminho deles já não é tão claro quanto foi no passado. Eles não têm o mesmo nível de oportunidade que a minha geração teve. E parte disso, para deixar claro, foi vantagem imerecida. Eu tive oportunidades demais em relação a outros grupos. Mas se qualquer outro grupo estivesse nessa situação,
Se você entra em um IML e tem 5 pessoas que morreram por suicídio e 4 são homens, se fosse qualquer outro grupo, acho que a sociedade já teria reagido com programas e empatia. Mas por causa dessa vantagem não merecida da minha geração, falta empatia. E o dado que eu sempre lembro às pessoas, e entendo que isso cause uma certa reação, é que, de 1945 a 2000, 1/3 do crescimento econômico mundial veio dos 5% da população que vivem nos Estados Unidos. Ou seja, tivemos cerca de 6 vezes mais prosperidade do que o resto do mundo. E aí você pega toda essa prosperidade e concentra em 1/3 da população que era branca, homem e heterossexual. Eu nasci praticamente já na terceira base do jogo, sabe? Meu discurso até mais ou menos a sua idade era: eu superei. Eu dizia que não tive algumas das mesmas vantagens que os meus colegas. Mas hoje eu reconheço que na prática, eu já comecei na terceira base por causa da minha identidade, da minha demografia e de quando e onde nasci. Infelizmente, acho que a sociedade está cobrando dos jovens de hoje a conta da minha vantagem injusta, e eles simplesmente não encontram as mesmas oportunidades que eu tive. Eles também não têm as habilidades, né? Parece que eles não têm as ferramentas para lidar com essa desvantagem ou para dar conta de tudo isso. Com certeza, 100%. Eu tinha que ir trabalhar presencialmente. Eu tinha que colocar gravata, eu tinha vários limites bem definidos impostos para mim. E eu acho que o trabalho remoto foi um desastre completo para os jovens, especialmente para os homens, que, sendo bem franco, amadurecem mais tarde. Meu primeiro emprego foi no centro de Los Angeles, no Morgan Stanley. Se eu não tivesse que acordar às 7 da manhã, pôr uma gravata, me portar de um certo jeito, o meu chefe, que era um verdadeiro mentor, vivia me tirando das reuniões e dizendo algo como: não fala isso. Não fala assim. E eu precisava muito disso. Aprendi a interagir com pessoas mais sêniores do que eu, mais bem-sucedidas. Aprendi a lidar com um chefe. Aprendi mais sobre como interagir com uma mulher em um ambiente profissional. E isso foi um baita aprendizado para mim. E embora eu ache que o trabalho remoto seja uma grande conquista para quem é cuidador, acho que ele é bem negativo para os jovens. E tem um ponto de que quase não se fala. 1 em cada 3 relacionamentos começa no trabalho. Então, é onde que as pessoas se conhecem e desenvolvem amizades, relações de mentoria e relacionamentos românticos. E a realidade é que os homens, especialmente os mais jovens, precisam muito de um relacionamento romântico ou tiram mais benefício dele do que as mulheres. Se um homem não tiver se casado ou morado com uma mulher até os 30 anos, há uma chance em 3 de ele se tornar dependente de alguma substância. Existe essa caricatura da mulher de 30 e poucos anos que nunca encontrou o amor romântico, mas na prática, ela costuma estar bem. Quando as mulheres não têm esse relacionamento romântico, muitas vezes direcionam essa energia de volta para as amigas e para a vida profissional. Os homens tendem a canalizar isso para coisas mais negativas, ou menos produtivas, jogos online, pornografia e, infelizmente, muitas vezes, teorias da conspiração. Então, sinceramente... Talvez apostas também. Apostas, sim. Drogas, seja lá o que for. Isso vai tomando forma e se manifestando de jeitos piores. Então, uma mulher em um relacionamento vive de 2 a 4 anos a mais do que uma mulher que não está em um relacionamento. Já um homem vive de 4 a 7 anos a mais. Viúvas tendem a ficar mais felizes depois que o marido morre. Viúvos, por outro lado, ficam menos felizes depois que a esposa morre. Então, por mais estranho que pareça, os homens colhem mais benefícios e vantagens de um relacionamento do que as mulheres. E não quero dizer que é responsabilidade de alguém servir aos homens ou oferecer conforto romântico para que eles não virem cidadãos problemáticos. Mas, na prática, eu acho que a sociedade e os homens da minha geração têm uma dívida a pagar, que é se envolver emocionalmente, na logística e financeiramente na vida dos mais jovens, e ajudar esses garotos a subir de nível, para que eles tenham pelo menos parte das oportunidades que a minha geração teve. Sim, é interessante porque eu vi uma matéria na Vogue, o título era algo como: será que ter namorado agora é vergonhoso? E ouvindo esses dados, se eu sou uma mulher ouvindo isso, basicamente eu vivo mais tempo sem um homem na minha vida. Claro, tem todo o contexto dessas pesquisas, mas, em muitos aspectos, eu também fico bem sem um homem. Então, por que as mulheres deveriam se relacionar com um homem se também há benefícios em ficar solteira? Sim, então, infelizmente eu acho que existe uma... Além de ter família, criar filhos e contribuir para a sociedade de um jeito diferente, claro. E também de não passar a vida inteira sozinha. Eu acho que existe, principalmente na mídia online, mas em toda a mídia, uma romantização da mulher forte, independente, dona de si. E muita coisa nisso é muito positiva. Mas também criou uma cultura em que as mulheres são meio incentivadas a tratar o homem como: errou uma vez, tá fora. Não se dá bem com os pais? Bandeira vermelha.
Qualquer sinal amarelo ou rosa vira bandeira vermelha. E você é essa mulher forte, independente, que não precisa de homem nenhum. O que eu digo para os homens é, a primeira pergunta que faço é, você teria vontade de transar com você mesmo? Você está em forma? Você tem um plano de vida? Você é gentil? Você demonstra cuidado, capricho, interesse em várias coisas? Como é que você mostra excelência no que faz? E o conselho que eu daria para as mulheres é o que eu chamo de segundo café, que é o seguinte. Hoje em dia, a mulher é muito celebrada por terminar relações. Tem até música inspiradora sobre largar aquele cara e mostrar que você não precisa de homem nenhum. E quando fazem pesquisas, quando perguntam para os homens, se uma mulher tiver 80% de tudo o que você procura, isso é suficiente? 75% deles dizem, sim, tá ótimo. Quando fazem a mesma pergunta para as mulheres, 80% do que você quer, 75% respondem que não é o bastante. Elas querem tipo 95% ou 100% do que procuram. De novo, eu acho que... Deixa eu ir direto para a solução. A solução é os homens se elevarem, crescerem. Mas, se você olha para o tipo de conteúdo que os algoritmos favorecem, é muito vídeo de mulher dizendo, e acho que isso vem dos apps de namoro, reduzir tudo a critérios bem crus, bem simplificados. Um cara de 1,80 m e que ganha um salário de 6 dígitos. Não parece pedir demais, certo? 1,80 m com 6 dígitos. Se você tira os homens casados, os obesos, os que têm mais de 50 anos, isso dá uns 2% da população. Uau! E se você conversa com casais que estão juntos há mais de 30 anos, 80% deles dizem que um era muito mais interessado no começo do que o outro. E quase sempre era o homem. A realidade é que nós somos menos seletivos. Se você tiver álcool em uma sala com 100 pessoas, 50 de cada gênero, a maioria dos homens toparia transar com a maioria das mulheres. Já a maioria das mulheres não dormiria com nenhum daqueles homens. As mulheres escolhem mais. E normalmente, o que acontece nesses relacionamentos em que as pessoas acabam juntas é a mulher dizer: no começo eu nem estava tão interessada, mas gostei do jeito que ele tratava os pais na igreja. A gente andava com o mesmo grupo de amigos e fui achando ele engraçado. Gostei do jeito que ele dançava, do cheiro dele. Vi que ele era muito gentil. Fiquei impressionada com ele no trabalho. Ele era excelente no que fazia. E hoje, onde é que um rapaz, em que ambiente um jovem consegue mostrar essa excelência, entende? Se eles não vão à igreja, não vão muito à escola, não vão para o escritório, onde é que eles têm chance de desenvolver habilidades e depois mostrar essas qualidades com o tempo? Em vez disso, tudo meio que se concentrou em um único lugar, onde a maioria das pessoas está conhecendo gente e marcando encontro, que é online. E toda vez que você digitaliza um mercado, ele tende a virar um ambiente em que poucos ganham quase tudo. E aí, esses jovens estão enfrentando um inimigo quase imbatível. Cerca de 40% do valor de mercado do S&P hoje está ligado a empresas de tecnologia e IA, o que chamam de Magnificent 10. E o objetivo dessas empresas não é que sejam malignas, mas sem querer, os algoritmos descobriram que, a cada segundo que tiram alguém do mundo real, de mamífero, e colocam na tela, dá para ganhar dinheiro em cima disso. E quem é mais vulnerável a trocar a vida real por uma vida online é o jovem do sexo masculino. Por causa de um córtex pré-frontal menos maduro, da função executiva ainda em desenvolvimento, da maior suscetibilidade à dependência em cima de dopamina constante. Então, o epicentro da nossa economia hoje, ao monetizar os jovens para gerar trilhões de dólares em valor, é, na prática, tentar sequestrar esses rapazes dos relacionamentos. Por isso eu me preocupo que, nas mãos dessa tecnologia quase divina, guiada por instintos paleolíticos e instituições medievais, a gente esteja criando uma nova espécie de homens associais e assexuados. E a minha previsão é que, se a gente não entrar com programas e não regular as Big Techs, quando você for a shoppings, hoje mesmo vou fazer um podcast ao vivo para 2.000 pessoas, você vai perceber visivelmente cada vez menos homens jovens. Saindo de casa, indo a eventos? Saindo para o mundo real. Acho que cada vez mais eles vão acabar sozinhos, num quarto, só com uma tela. E por que passar por toda a hierarquia social para fazer amigos se você tem Reddit e Discord? Por que pôr uma gravata, aparecer, tentar navegar nas dificuldades e complexidades de um ambiente de trabalho se você acha que pode operar ações ou cripto no Robinhood ou no Coinbase? E por que passar pelo esforço, pelo custo, pelo risco de rejeição, de humilhação, por toda a persistência e disposição para aguentar levar não atrás de não? Para construir um relacionamento romântico ou sexual, se você tem um pornô sintético hiperrealista em casa? Então acho que vamos acabar com... Enfim,
Hoje, 1 em cada 7 homens é classificado como NET, que é aquele que não estuda, não trabalha e não faz treinamento nenhum. Literalmente não está fazendo nada. E 63% dos homens com menos de 30 anos nem estão tentando namorar. Como é que esses caras sobrevivem? Se você não faz nada além de consumir o dia inteiro e não desenvolve habilidade nenhuma, nem presencial, nem online, para gerar valor no mundo, como é que você se sustenta? É só recebendo dinheiro do governo, da família, alguém bancando? Como é que isso funciona? Existem vários benefícios do governo, desde programas de alimentação a seguro-desemprego, assistência social, saúde pública. Eles também receberam, por exemplo, cheques de estímulo durante a Covid. 1 em cada 3 homens com menos de 25 anos mora com os pais. 1 em cada 5 abaixo dos 30. Aos 30 anos, 1 em cada 5 homens ainda mora na casa dos pais. Então acho que é uma mistura de bicos, ajuda do governo, apoio dos pais. Mas muitos rapazes, e eu nem vou chamar de homens, porque meu ioda nesse assunto todo é o Richard Reeves. Você já trouxe o Richard no seu podcast? Não. O Richard é quem traz os dados e o rigor de verdade. Eu só falo mais alto do que ele. Ele tem um teste muito bom para saber quando um sujeito deixa de ser apenas macho e vira homem de fato. Porque eu realmente acho que muitos morrem sem nunca ter virado homens de verdade. E quando é que um macho vira homem? Eu adoro esse termo que ele usou, de valor excedente. É quando você começa a encarar seus relacionamentos por uma ótica de gerar valor. Então, enquanto eles cresciam, eu dizia para os meus filhos, agora vocês têm valor negativo. A escola gasta um tempão e um monte de recurso com vocês. Seus pais dão muito mais amor do que recebem de volta. A sociedade te dá rua asfaltada, polícia e emergência. Você não gera imposto nenhum, Você não tá somando nada. É só valor negativo em tudo. E em algum momento, virar homem não tem a ver com idade nem com cerimônia religiosa. Acontece quando você passa a gerar mais valor econômico do que consome. Quando começa a perceber a vida dos outros e ouvir mais reclamações do que faz. No fundo, é quando você passa a dar mais amor e proteção para os outros do que recebeu até então. Então é nesse momento que você está gerando valor excedente, que é o termo que o Richard usa. E acho que muitos caras nunca chegam lá. Nunca chegam. Eu ainda conheço gente que liga para os pais para reclamar quando os pais já têm 80 anos. E chega uma hora em que isso precisa virar, em que é você que passa a cuidar dos seus pais. E eu cheguei a essa conclusão percebendo que, por esse critério, eu mesmo só virei homem de verdade lá pelos 40. Porque eu era aquele cara que olhava para toda relação assim. Se eu não estivesse recebendo mais alegria e camaradagem de um amigo do que eu entregava, pensava, tô do lado errado dessa troca capitalista, e caía fora da amizade. Interessante. Se eu passasse um tempo com os pais da minha namorada quando eles vinham visitar, eu esperava que ela passasse o mesmo tempo, ou mais, com os meus. Se eu sentia que um funcionário não estava me entregando muito mais valor do que eu pagava, eu pensava, ok, isso não está funcionando, e demitia a pessoa. Minha cabeça era totalmente de relacionamento como transação. E aí eu percebi que isso é justamente o oposto do que significa gerar valor excedente e ser um homem. O teste definitivo é: primeiro você precisa cuidar de você. Você precisa pôr sua máscara de oxigênio primeiro. Depois cuida da sua família. Depois cuida da sua comunidade. Idealmente cuida do seu país ou ajuda a protegê-lo. E a expressão máxima para mim de ser homem é plantar árvores cuja sombra você sabe que nunca vai aproveitar. Então tem sido uma jornada para mim, mas eu gosto muito dessa ideia de gerar valor excedente nos relacionamentos. Adorei isso. Eu costumava achar que você vira homem, talvez mais no sentido emocional ou espiritual, quando você tem um filho ou quando você perde o seu pai, como se você tivesse que passar por um certo despertar espiritual. Mas aí eu pensei, ok, qualquer um pode ter filhos. A pessoa pode ter um monte de filhos e mesmo assim não estar presente como pai de verdade. Quando eu perdi meu pai há alguns anos, eu senti muito forte. Uau, algo mudou em mim. E de certa forma, eu já tinha perdido ele mentalmente uns 20 anos antes, quando ele sofreu uma lesão cerebral. Ele teve um acidente e continuou vivo fisicamente, mas emocionalmente ele não estava mais disponível. Ele deixou de ser um provedor, seja no aspecto espiritual, emocional ou financeiro. Então passou a ser mais o contrário. Eu é que precisava sustentar ele, e a família toda teve que ampará-lo. Mas quando ele morreu de fato, parecia que algo mudou num outro nível do tipo, ok, agora eu realmente preciso assumir esse lugar espiritual e psicológico, porque não posso mais contar que meu pai vai me resgatar. Mesmo quando ele ainda estava aqui, talvez pudesse ter me socorrido de algum jeito, mas agora meu pai não pode mais me salvar. E agora, pai de gêmeos, é como se eu pensasse, ok,
Eu tenho que continuar me colocando no lugar de homem, de líder, de mim mesmo, e me posicionar como um líder para minha esposa, líder para as nossas famílias estendidas e dar suporte emocional, espiritual, físico, financeiro, e continuar evoluindo. Eu não posso mais ficar, sei lá, eu não tenho mais o luxo de me comportar como um menino, entende? Até posso ter uma energia meio infantil, mas eu preciso criar um espaço de serviço, servir para além de mim. Claro que eu preciso cuidar de mim, mas o que eu ouço você dizer é como a gente pode entregar muito mais valor do que recebe. E acho que isso é parte fundamental. Não sei bem qual é a minha definição hoje, ou quando você realmente vira isso. Eu não sei se dá para entrar de vez nessa fase homem, se seu pai ainda está vivo e se você não tem filhos. Não sei se sempre fica um resquício de energia de menino até uma dessas coisas acontecer, mas o que você acha disso? Acho que tem muita gente que vira homem sem nunca ter filhos. Nascimento e morte são momentos muito fortes, que incentivam a gente a crescer e começar a agir de um jeito mais maduro, mais masculino. Mas também tem muita gente que tem filhos e nunca vira homem de verdade. E tem muita gente que continua com os pais vivos até os 50, 60 anos, e mesmo assim não vira homem. Mas o que você falou faz sentido para mim no seguinte. Eu penso em digamos assim, duas coisas que me motivaram a tentar ser um homem melhor, a chegar nesse lugar de maturidade, e as duas envolvem mulheres. Uma é mais, digamos, virtuosa do que a outra. A primeira foi quando a minha mãe, eu estava meio que sonâmbulo na vida. Só fui me organizar lá para os 25, 26 anos, e minha mãe ficou muito doente. E eu não tinha dinheiro. Ela me ligou quando eu estava na pós-graduação. Tinha passado pela segunda mastectomia e tinha recebido alta cedo demais do hospital, porque hospital é caro. Ela estava em casa e me ligou dizendo, "Você precisa vir para casa, eu tô muito mal." Minha mãe não era de drama. Então eu peguei um voo de Berkeley e cheguei numa situação em que pensei, eu não faço ideia de como lidar com isso. E tem certas coisas que um filho simplesmente não consegue fazer pela mãe. Eu lembro de pensar, preciso contratar uma enfermeira para ela. Liguei, custava $35 a hora, e eu tinha uns $700 na conta. E bateu uma vergonha enorme, tipo, ok, sou o único filho de uma mãe imigrante solteira que cuidou de mim a vida toda. Ela tá totalmente vulnerável agora, e eu não consigo chegar nem perto do que eu esperava de mim mesmo. Aquilo me abalou demais. E naquele momento eu decidi o seguinte, você não consegue escolher ser estável financeiramente, mas pode escolher entrar de cabeça. E foi aí que eu realmente fui me organizar e pensei, beleza, tem coisas que você não controla. O mercado é mais forte que a vontade individual. E tem gente extremamente talentosa que trabalha duro a vida inteira, assume riscos e mesmo assim não chega lá. Então isso você não controla. Mas no que você controla, eu decidi que ia trabalhar muito. Isso me motivou demais. E a outra motivação é menos nobre. Eu percebi bem cedo que os caras que estavam organizados profissional e financeiramente Atraíam mais mulheres. pareciam atrair um cardápio bem maior de parceiras. E eu via isso na UCLA. As calouras se interessavam pelos caras engraçados, descolados, bem vestidos, e quando chegavam no último ano, estavam muito mais interessadas no cara que ia para a faculdade de medicina. Sabe, as mulheres se sentem atraídas por homens basicamente por 3 motivos. O primeiro é o sinal de recursos. E você não precisa parecer de Range Rover. Basta ser alguém que tem a vida em ordem, que passa a mensagem. Esse cara vai ser um bom provedor. O segundo ponto é o humor, como a gente falou da outra vez, ou o intelecto. E o terceiro, que eu acho que é a arma secreta mais subaproveitada pelos homens, é a gentileza. As mulheres intuitivamente sabem que, em algum momento, vão estar vulneráveis, pela gestação, por serem fisicamente menores, então elas se sentem muito atraídas por homens, que demonstram gentileza, que fazem atos de generosidade sem esperar nada em troca. Então, a maioria dos homens entende os itens 1 e 2, mas não entende que precisa praticar gentileza. Porque dá para aprender a ser gentil. Começa com boas maneiras. Se você se esforça para fazer pequenos gestos generosos todos os dias, isso começa a virar segunda natureza. Mas eu queria cuidar da minha mãe. E sendo bem honesto, eu queria sair com mais mulheres. E essas duas coisas me motivaram muito a tentar ser um homem melhor. E aí entra o que você comentou sobre ter filhos. Com quantos anos teve filhos? Eu comecei tarde. Tinha 42. Sim, eu também. Você 42. tem 42? Acabei de ter filhos. Sim. Você com 42 está bem diferente de como eu estava com 42. Enfim, quando meu filho resolveu, com pouco julgamento, digamos, nascer da minha namorada, era 2008 e eu tinha perdido tudo.
Bem na crise imobiliária, né? Eu sempre fui de ir com tudo. Eu meio que virei um profissional padrão de São Francisco, que vai com tudo, pega empréstimo e dá as ações como garantia. Sim. E a lógica lá é, se você for realmente talentoso, entra pra ganhar. Por quê? Eu sou tão bom que se eu me jogar 100% em alguma coisa, vai dar certo. Sem reconhecer de novo o poder da diversificação. Então eu já fui rico 3 vezes, o que significa que já perdi tudo 2 vezes. Perdi em 2000, depois fui me reerguendo aos poucos. Então perdi tudo de novo em 2008, porque fui burro o bastante para não diversificar. Você lê isso em qualquer livro de finanças. Eu não tinha aprendido o poder da diversificação. E quando meu filho veio ao mundo, não foi aquela cena de luz brilhando e anjos cantando. Eu senti de verdade ansiedade e vergonha. Eu pensava, não só eu estraguei tudo para mim, como agora estraguei para alguém que depende totalmente de mim. E claro, eu luto contra a depressão, então tendo a ver o que é cinza como se fosse preto. Lembro que eu estava tão enjoado e ansioso que precisei sentar. Acho que naquele momento estavam mais preocupados comigo do que com a mãe ou com o bebê. E eu não conseguia dizer, eu me sinto um fracasso, sinto que já decepcionei essa criança, sabe? Isso acabou sendo algo que me motivou muito. Ter filhos é estressante, não estou dizendo que é para todo mundo. Mas no meu caso, definitivamente me fez um homem melhor, porque eu quero ser exemplo de bom comportamento. Hoje eu levo muito mais a sério ser provedor e protetor. Então, eu realmente acho que esses são os 3 pés do banquinho da masculinidade. Provedor, protetor e aquele que dá continuidade à família. Eu acho que esses são pilares razoáveis. E as habilidades, forças e qualidades que você precisa desenvolver para cumprir esses 3 papéis são, em linhas gerais, o que eu entendo como ser, de fato, masculino. Mas o livro é muito mais sobre onde eu errei, o que aprendi com isso e como tentei evoluir a partir daí. Mas, sim, na minha primeira experiência, eu sei que você acabou de ter gêmeos. Você está lidando muito melhor do que eu lidei naquela época. Eu senti uma carga enorme de estresse e ansiedade. Mas isso também foi muito produtivo para mim. E uma coisa que me preocupa em relação aos meus filhos é que eu não cresci com muito, pelo menos não financeiramente. E eu sempre digo, se eu tivesse tido o que meus filhos têm, eu não teria conquistado o que conquistei. Então eu penso muito em como criar neles essa garra. E um pouco de medo provavelmente faz bem para as crianças. Se eu tivesse o que meus filhos têm hoje, eu sei que provavelmente só teria comprado um Range Rover e arrumado um vício em cocaína. No fundo, eu sou uma pessoa preguiçosa. Quando eu era mais novo, eu não queria salvar o mundo. Eu não era gentil. Eu não estava tentando agregar valor para ninguém. Eu queria segurança econômica porque a falta dela tinha gerado muita ansiedade na minha vida. Assim, eu acho que se você cresce com dinheiro... Você cresceu com dinheiro? Não. Quem cresce com dinheiro até consegue sentir pena de quem não tem, mas eu não acho que consiga se colocar totalmente no lugar. Porque era como se minha mãe e eu tivéssemos um fantasma seguindo a gente dizendo: você não vale nada, você fracassou. Quando eu não passei em UCLA, a taxa de aprovação era de 74%. Eu estava entre os 26% que não entraram. Lembro que eu fui falar com os pais de um amigo. Eles sabiam que eu não tinha passado. E falaram: você devia pegar um avião amanhã e ir para Michigan, aparecer pessoalmente na secretaria. Você é tão inteligente. E eu ouvindo aquilo, Michigan? Eu nem cartão de crédito tenho. Pois é. Só tinha andado de avião umas 2 vezes na vida. A gente não tinha esse tipo de dinheiro. Eu não tinha como gastar $300 só para ir lá me mostrar. Falta confiança, faltam contatos, falta, para ser bem sincero, aquela sofisticação que quem tem dinheiro nem percebe que tem. E quem tem dinheiro nem consegue imaginar como é isso. E a ansiedade. Eu lembro de uma coisa, não vou chamar de trauma porque tem gente com trauma muito pior, mas eu sou aquele tipo de pessoa que vive a 5 minutos de perder a chave. Eu perco tudo. Minha ex-mulher dizia que, se meu pau não fosse grudado em mim, a gente ia achar em cima de uma mesinha em Sorro, do lado de um roteiro de Goodfellas e de um álbum do Nirvana. E... eu perdi 2 casacos na mesma semana, e por algum motivo o casaco custava $30. Parecia que tinha um cartel dos casacos. E eu lembro do medo, da ansiedade. Eu dormi de propósito 2 noites seguidas na casa de um amigo, porque eu não tinha coragem de contar para minha mãe que tinha perdido outro casaco. Sabe? Porque eu sabia que ela ia surtar. Minha mãe estava num momento muito vulnerável e ia desabar. E isso me deixava super angustiado. Então eu sempre fui muito obcecado com isso. E uma das críticas ao livro, e é uma crítica justa, é que eu foco demais em dinheiro. Que eu passo a ideia de que dinheiro resolve os problemas de um homem. E sim, essa crítica é bem precisa.
Mas isso vem do lugar de quem não tinha nada. E a verdade é que tudo ficou muito mais fácil e melhor para mim depois que eu tive segurança financeira. É uma parte importante mesmo, mas se você não for uma pessoa gentil e tiver dinheiro, você vai acabar destruindo a vida dos outros. Tipo, tenho dinheiro, sou engraçado, sou inteligente, mas trato todo mundo mal? Isso é receita para desastre. Sim. Para qualquer pessoa que se relacione com esse cara, seja um sócio, alguém do time se ele tiver uma empresa, ou O presidente. o presidente ou quem seja. Não sei qual é a visão política da sua audiência, mas vejo que alguns dos caras que deveriam ser referência natural de masculinidade, o homem mais rico do mundo, que venceu o jogo do capitalismo, e o presidente, não são exemplos lá muito sólidos para os jovens. Acho que eles confundiram masculinidade com grosseria e crueldade. Ser processado ao mesmo tempo por duas mulheres pela guarda exclusiva do próprio filho, porque você não vê essa criança. Não tem nada de masculino nisso. Cortar ajuda para mães vivendo com HIV, para mim é difícil imaginar algo menos masculino do que isso. É como se esses caras tivessem alcançado uma prosperidade gigantesca, o que é impressionante. Mas o objetivo da prosperidade é você evoluir para proteger os outros. Esse é o jogo, certo? De que adianta toda essa prosperidade se você não sai da defensiva para ficar na ponta dos pés, protegendo os outros depois de já ter se protegido? E eu acho que alguns dos homens mais poderosos da América pularam essa parte inteira da jornada rumo à verdadeira masculinidade. Sim. Acho isso bem decepcionante. Mesmo se a gente olhar para a Era Dourada, vários daqueles caras super predatórios, quando chegaram lá em cima, passaram a sentir uma obrigação real, um dever cívico. E é aí que vejo que muita gente hoje, tanto em Big Tech quanto no governo, parece ter pulado exatamente esse pilar da proteção nesse banquinho da masculinidade, por assim dizer. Procriar, proteger e prover. Esses são os 3 pés do banquinho, Provedor. certo? Prover. E a proteção, um modo de operar voltado para sempre proteger, não só fisicamente. Caras do seu tamanho entram no meio para separar briga em bar, não para começar confusão. E proteção emocional, psicológica, tudo isso também, né? Quando você ouve alguém falando mal de outra pessoa pelas costas, o seu padrão deveria ser intervir, no mínimo não entrar na conversa, e de preferência defender quem não tá ali. Você pode não concordar com a pauta da comunidade trans, pode ser como eu e achar exagero obrigar empresas por lei a terem um terceiro banheiro específico. Acho complicado, por exemplo, deixarem uma mulher trans de quase 2 metros competir numa prova universitária de natação. Na minha visão, isso é irracional. Parte de uma boa intenção, mas, ainda assim, eu considero irracional. Ao mesmo tempo, eu realmente não vejo motivo para demonizar essa comunidade e começar a expulsar essas pessoas das Forças Armadas depois de terem servido com honra, ou aprovar lei em estado dizendo que não pode ter atleta trans no ensino médio. Aí alguém pergunta, tem algum atleta trans no ensino médio em Dakota do Sul? E ninguém acha um único caso. Isso é só demonizar uma comunidade. Estamos falando de menos de 1% da população dos Estados Unidos. Então sim, dá para dizer que democratas ou pessoas mais à esquerda passaram bastante do ponto em algumas coisas. Mas entrar nesse debate só para ser cruel e demonizar uma comunidade não leva a nada. As mulheres deveriam poder atravessar a rua porque veem homens daquele lado e se sentirem seguras, não querer desviar. Por isso a gente precisa ensinar os meninos desde cedo Sim. que proteger é parte central desse papel. E o último ponto, mais polêmico, é a procriação. Hoje em dia, o fato de o homem querer ter relacionamento romântico e sexo virou quase doença, algo demonizado. E na minha visão, isso é uma característica, não um defeito. Porque se o homem quer se relacionar e, sendo bem direto, quer sexo, não funciona assim. Eu não olhei para minha parceira na piscina do hotel e pensei, um dia quero ter um relacionamento com ela para pagar menos no seguro do carro. Eu olhei e pensei, sinceramente, eu queria muito transar com essa mulher. E esse desejo, esse fogo, pode ser destrutivo. Sim. Mas, na maioria das vezes, esse fogo vira combustível no motor certo e gera progresso. Te empurra para cuidar do corpo, se vestir melhor, construir reputação, virar provedor, criar perseverança e desenvolver o que eu considero a habilidade número 1 da vida em várias áreas, que é aguentar rejeição. Tudo isso que você construiu aqui não caiu do céu. A única coisa de que eu tenho certeza é que teve muito não no caminho. E a capacidade... Até hoje. Sim. A capacidade de tomar uma bolada na cara, levantar, sacudir a poeira e voltar para o bastão. E acho que muitas habilidades que o homem desenvolve perseguindo relacionamentos não são só um aprendizado ali, mas viram competências fundamentais para o resto da vida. E quando você vê alguém e pensa, cara, ele é bom, mas parece ter feito mais dinheiro do que eu imaginava.
Ou, como é que esse sujeito tá com alguém tão incrível assim? Quase sempre dá pra garantir que ele domina uma coisa. Engole rejeição de colherada no café da manhã. Porque todo grande sim na sua vida vai vir depois de uma quantidade absurda de nãos. E tem um dado assustador recente. 40% dos homens americanos de 18 a 24 anos nunca chamaram uma mulher para sair pessoalmente. Uau, sério? Então, se você é um cara que topa ir até uma mulher, encontrar um jeito de demonstrar interesse romântico fazendo ela se sentir segura, você automaticamente já está na metade de cima dos homens. Mas os homens não estão chegando nas mulheres. Isso é anedótico, não tenho dado formal. Mas quando eu saio por aí e converso com mulheres solteiras, com frequência elas falam: tô aqui, tô solteira, tô a fim de conhecer alguém. Olha pra mim, eu tô linda! Estão dando todos os sinais. E nenhum homem chega em mim. Sim. Independentemente do que revistas ou jornais digam, cerca de 80% das mulheres ainda dizem que preferem que o homem dê o primeiro passo. Sim. Elas não querem ser as que vão atrás. Para 4 em cada 5 mulheres, isso simplesmente não é natural. E me preocupa que os homens estejam recebendo mensagens confusas, sendo empurrados a se omitir. Ninguém quer ser aquele cara, né? O que chega todo desajeitado, dá errado, fica estranho. Que leva risada na cara ou toma um fora. Ou então descobre que vocês dois trabalham no mesmo lugar e você vira o cara esquisito do escritório que deu em cima dela no bar. E isso pode ter consequência profissional real. No momento em que ela comenta no trabalho, com razão ou não: ah, aquele cara deu em cima de mim num bar, é um estranho. Pronto. Então, para mim, o fato de o homem querer perseguir um relacionamento romântico e sexual é uma característica humana, não um defeito a ser apagado. A gente demonizou e tratou isso como se fosse patologia, e agora estamos começando a reconhecer que o homem ser o iniciador não quer usar agressivo porque carrega um peso ruim. Tem um papel ali. Quando eu oriento rapazes, uma das coisas que digo é: vocês precisam se colocar na agência dos desconhecidos. E aí a gente pratica algo que chamo de ouvir não para aprender a conhecer. Primeiro, expressa a amizade. Ei, bora tomar uma cerveja e ver o jogo? Depois, talvez, interesse romântico. Topa um café qualquer dia? Primeiro você abre a conversa, cria um mínimo de conexão, pergunta de onde a pessoa é, essas coisas. E aí o ponto central é o não. Porque no dia seguinte você vai ligar, ela vai te perguntar: e aí, como está? E você vai dizer: ah, tô bem. E esse é o ponto. Exatamente. É assim que você cria calo emocional. Tô vivo. Sim, tô bem. Estou vivo. E ela também tá bem? Sim. E se você não consegue perceber a diferença entre mostrar interesse de amizade ou romântico e assediar alguém, aí o problema é bem maior. Mas onde é que os homens têm espaço para fazer isso hoje em dia? Sim. Como provedor, acho que você precisa ser economicamente viável numa sociedade capitalista. A sua autoestima e a forma como a sociedade te avalia é de forma injusta, muito baseada em dinheiro no caso dos homens e muito baseada em aparência para as mulheres. Só estou dizendo que hoje o mundo é assim. Sim. E o segundo passo é ir direto para a proteção. Acho que essa é a parte mais gratificante de ter alcançado uma certa prosperidade. É quando eu me sinto mais em paz e com mais propósito. Quando sinto que meus filhos estão seguros, que minha parceira se sente vista, que consigo me envolver com boas causas. Isso me dá senso de propósito, me faz sentir forte. E por fim, acho que a gente precisa celebrar o desejo dos jovens de estarem em relacionamentos. Para mim, isso é uma característica humana, não um defeito. Eu acho que a sociedade funciona melhor quando os homens aprendem a se melhorar para poder atrair uma parceira, ou parceiro, e serem pessoas melhores. Quando eles conseguem contribuir com essa pessoa, são menos egoístas, de preferência, e pensam mais em como servir os amigos, a família, a comunidade. Se você encontra um homem assim, que se aprimora para atrair uma mulher saudável, consciente, que queira estar com ele, você tende a ter menos guerra, menos sofrimento, menos dor, menos agressividade, menos ódio e menos homens machucando os outros. E é isso que a gente precisa como sociedade. Eu te vi indo ao The View e saiu um vídeo de reação em que alguém dizia algo como: ah, Scott, então agora os homens precisam que as mulheres venham resgatá-los? Porque se não estiverem com uma mulher incrível, vão sair por aí fazendo besteira, machucando gente, causando caos. E agora, a gente tem que salvar homem? Veja bem. Tipo, depois de anos oprimindo, machucando, empurrando a gente para baixo. Isso não faz sentido para mim. Então, quais são as suas reflexões sobre isso? Claro. Porque muitas mulheres sentem que já estão ralando demais. Sim. Porque agora elas teriam que resgatar o homem para ele virar um homem melhor. Ninguém é obrigado a servir ou salvar homem nenhum, muito menos as mulheres. Os homens é que têm que se elevar. As mulheres, eu não acho que elas tenham que baixar o sarrafo. O que eu digo para as mulheres é só topar um segundo café.
Porque, tradicionalmente, como já comentamos, às vezes o interesse leva um tempo para aparecer. Para você descobrir que gosta daquele cara. Mas eu nunca, em momento nenhum, insinuei que esses homens têm direito a alguma coisa ou que as mulheres, como você falou, teriam que vir salvá-los. Acho até injusto quando interpretam meu discurso assim. Na minha visão, a menos que os homens se elevem e que a gente crie programas econômicos que devolvam viabilidade financeira para os jovens em geral, as mulheres não podem ser chamadas a baixar o padrão para salvar homem. Eu entendo isso. Então, na minha cabeça, há 3 grupos que precisam entrar em cena para ajudar. Primeiro, como sociedade, precisamos parar de transferir poder econômico dos jovens para os mais velhos. Hoje se transfere algo em torno de 1 a 2 trilhões de dólares por ano dos que estão em idade produtiva para idosos, que já são a geração mais rica da história. A minha geração, gente da minha idade, está cerca de 70% mais rica do que há 40 anos. Quem tem menos de 40 está, em média, com patrimônio bem menor do que os equivalentes de décadas atrás. Isso pesa de forma desproporcional nos homens, que estão ficando para trás das mulheres, porque eles ainda são avaliados de forma exagerada pela carteira. A Beyoncé ainda poderia se casar com o Jay-Z se trabalhasse no McDonald's. O contrário não é verdade. A realidade é que o homem, como parceiro romântico, é julgado de forma desproporcional pela viabilidade econômica. Precisamos de políticas econômicas que coloquem mais dinheiro não no bolso de homens, mas dos jovens. Mas isso vem de mulheres que não se sentem seguras se o homem não tiver dinheiro? Ou é mais uma questão de atração por homens com dinheiro? Cerca de 75% das mulheres dizem que estabilidade financeira é critério central na escolha de um parceiro, contra uns 25% dos homens. Homens tendem a se relacionar na mesma faixa socioeconômica, ou com alguém em situação inferior. Mulheres tendem a olhar para o mesmo nível ou para cima. E como as mulheres continuam crescendo economicamente, o que é ótimo, não devemos atrapalhar, esse grupo de homens do mesmo nível ou acima vai encolhendo. Eu não acho que a resposta seja criar uma espécie de cota econômica para homem. O que precisamos é estancar essa transferência de riqueza dos jovens para os mais velhos. As 2 maiores deduções fiscais nos Estados Unidos são juros de hipoteca e ganho de capital. Quem é que tem casa própria e ações? Gente da minha idade. E quem ganha a vida basicamente com salário e aluguel? Os jovens. E quando essa geração jovem não tem dinheiro, você acaba com um cenário em que, abaixo dos 30 anos, 2 em cada 3 mulheres estão em um relacionamento, e só 1 em cada 3 homens está. Isso, matematicamente, nem deveria fechar. É porque muitas mulheres estão namorando homens mais velhos, em busca de alguém mais estável emocional e economicamente. Então, na minha visão, precisamos entrar com políticas que voltem a fortalecer os jovens, aumentar salário mínimo, tornar o sistema tributário mais progressivo. Hoje, as empresas pagam a menor carga de impostos desde 1939, e as 25 famílias mais ricas chegam a pagar coisa de 6% de imposto efetivo. Há uma drenagem maciça de recursos, um verdadeiro aspirador sugando dinheiro dos jovens para os mais velhos. Isso tem cobrado um preço especialmente alto dos homens jovens. E o segundo grupo que precisa agir é o dos homens da minha idade, que tem que se aproximar e se envolver na vida de um rapaz, de um menino, porque temos uma dívida com eles. Para mentorar os jovens. Porque nós tivemos uma vantagem injusta. E eu entendo a reação imediata do tipo, vem um cara com a minha cor de pele, minha orientação sexual, meu gênero, minha idade e pensam, meu irmão, você teve uns 3.000 anos de vantagem e agora tá reclamando dos homens? Eu entendo. Mas um rapaz de 19 anos tem que pagar a conta da vantagem que eu tive? Então nós temos, sim, a obrigação, especialmente a minha geração, de entrar em campo e tentar puxar esses meninos para cima. E também acho que as mulheres têm um papel, porque existe um clima, um espírito da época meio adoecido em que mulheres e progressistas dizem para o jovem, você não tem problemas, você é o problema. E a solução vira, você precisa agir mais como uma mulher. E eu também não acho que isso resolva. Também não acho. Mas às vezes eu sinto que as pessoas, e eu detesto esse termo, tiram tudo de contexto e dizem, agora você quer que as mulheres, depois de finalmente conquistarem algum espaço, tenham a responsabilidade de salvar os homens. Não, não é isso. A responsabilidade é da sociedade em criar uma próxima geração saudável, o que significa continuar avançando nos direitos e oportunidades das mulheres e, ao mesmo tempo, erguer os jovens, que por qualquer métrica estão em grande dificuldade. Dá para reconhecer os obstáculos gigantescos que as mulheres enfrentaram e ainda enfrentam. Na média, quando a mulher tem filho, o salário dela cai em relação ao dos homens. A gente ainda não descobriu como manter a trajetória profissional da mulher depois que ela é mãe. Isso é um problema sério. Sim. Famílias negras e latinas nos Estados Unidos têm, em média, um patrimônio de cerca de 20 e poucos mil dólares. Famílias brancas, algo em torno de 160 mil. Ainda existe um apartheid econômico no país.
mas podemos reconhecer que esses problemas seguem vivos e trabalhar neles, e entender que o país e as próprias mulheres não vão continuar prosperando se os jovens estiverem despencando. Sim. Empatia não é jogo de soma zero. Casamento gay não destruiu casamento hétero. Direitos civis não destruíram a vida das pessoas brancas. Ajudar parte dos nossos jovens, especialmente com programas econômicos para a juventude, isso não vai prejudicar as mulheres. Não é um jogo em que, para um ganhar, a outra parte precisa perder. E uma das coisas que eu mais detesto na chamada manosfera é essa ideia de que existe uma correlação inversa entre a ascensão das mulheres e o bem-estar dos homens. Na realidade, sem a ascensão das mulheres, a gente provavelmente nem teria vencido a Segunda Guerra. Hitler não deixava mulheres entrarem nas fábricas. Achava que tinham que ficar em casa. Os Estados Unidos colocaram mulheres para montar P-51 Mustang e mandaram um monte de avião para o fronte. Isso literalmente ajudou, e muito, a ganhar a guerra. A entrada maciça das mulheres no mercado de trabalho nos anos 70 e 80, nos Estados Unidos, foi provavelmente o maior motor de crescimento econômico do país. E numa sociedade capitalista, em que o padrão de consumo só sobe, ter duas rendas em casa faz muita diferença. Então eu vejo a ascensão feminina como algo que soma também para os homens. Tem sido ótimo. E os jovens precisam entender que perdem totalmente o rumo quando começam a culpar as mulheres pelos fracassos amorosos e os imigrantes pelos problemas financeiros. O sucesso das mulheres é bom para eles também. Ao mesmo tempo, precisamos parar com uma certa demonização. Tem um movimento online em que mulheres dizem que não vão mais sair com ninguém porque correm o risco de serem unalived, que é um jeito mais politicamente correto de dizer. O que significa isso? Mortas, assassinadas. Unalived? Não vivas. Se começarem a namorar, vão ser mortas? Uma das razões para não saírem mais com ninguém é sentirem que correm um risco físico só de estar na companhia de um homem, porque seriam violentos. Entendi. E cerca de 2.500 mulheres são assassinadas todos os anos, o que é um problemão. Em 70% dos casos por alguém que elas já conheciam. Mas, se você olha para os dados, quando sai com um homem, ele é 16 vezes mais propenso a voltar para casa e fazer mal a si mesmo do que fazer mal a você. Por que isso? Em muitos casos, os homens voltam essa violência contra si mesmos. Hoje há muita autoagressão masculina. Se você entra num IML e vê 5 pessoas que morreram por suicídio, 4 são homens. E estatisticamente, você corre mais risco de se machucar no trajeto até o encontro, ou engasgar no jantar, do que ser agredida por ele. Só que os algoritmos meio que decidiram retratar o jovem como um perigo ambulante para a sociedade. E a realidade é que os homens perigosos, a minoria, costumam ser, antes de tudo, perigosos para eles mesmos. A maioria das mortes por arma de fogo é suicídio. Sim. Então eu acho que a gente também precisa... Meus maiores fãs são os rapazes. Minhas maiores apoiadoras são as mães, porque elas veem o que está acontecendo. Elas percebem. Eu tenho 2 filhas e um filho. Uma faz faculdade em Penn, outra trabalha com relações públicas, e o meu filho está no porão jogando videogame e fumando vape. Então, para mim, o ponto é restaurar o que chamo de aliança. Porque a maior aliança da história não é a OTAN, nem a união entre democracias. É a aliança entre homens e mulheres. A combinação de energia masculina e feminina numa casa tende a gerar os lares mais felizes e produtivos. Aliás, às vezes 2 mulheres conseguem compor bem esse equilíbrio, ou 2 homens também, certo? Mas essa mistura de polaridades, chamar de masculino e feminino se quiser, é uma combinação muito rica. E o que os gêneros fizeram de melhor, infelizmente, foi se convencer de que a culpa é sempre do outro lado. Os homens precisam parar de jogar tudo nas costas das mulheres. E algumas mulheres e progressistas, pensamento liberal versus iliberal, precisam só olhar para os dados e pensar: ok, erguer nossos jovens vai ser bom para todo mundo. Sim, com certeza. Você acha que... Assim, você fala que é ótimo as mulheres estarem ganhando mais, avançando na carreira, tendo mais oportunidades do que nunca. E a gente quer que isso continue. E, ao mesmo tempo, queremos ver os homens evoluindo, principalmente os mais jovens que talvez já não tenham as habilidades ou ferramentas para prosperar financeiramente, ou ainda não entenderam o caminho. Existe algum dado sobre se a maioria das mulheres consegue ganhar mais do que o parceiro e ainda assim se sentir atraída por ele num relacionamento de longo prazo? Você já viu algum estudo sobre mulheres que ganham mais e ainda assim continuam atraídas pelo homem com quem estão por muitos anos? Em cerca de 17% dos lares, quem sustenta majoritariamente a casa é a mulher. Então eu acho que, com o tempo, a sociedade está ficando... Mas elas ainda se sentem atraídas pelo parceiro? Então, veja. Só porque ainda estão juntos não quer dizer que esteja feliz. Eu diria que existe o jeito que o mundo deveria ser,
e o jeito que o mundo é. Na prática, o mundo funciona hoje assim. Quando a mulher começa a ganhar mais do que o homem na relação, a probabilidade de divórcio praticamente dobra. Sério? O uso de remédio para disfunção erétil triplica, porque o homem fica com autoestima lá embaixo. E isso aparece no corpo. Uau. Então, honestamente, eu não sei exatamente como superar isso. A gente vai ter que ir descobrindo novos arranjos e vai ter que preparar os nossos... Isso é biologia? É psicologia? O que é que faz esses problemas aparecerem quando a mulher passa a ganhar mais do que o homem com quem ela está? Acho que é muito mais antropológico. A mulher, lá no fundo, sente que uma das missões dela é proteger os filhos. E para isso, busca se vincular a alguém forte, que consiga protegê-la e proteger as crianças. Numa sociedade capitalista, essa força acaba sendo confundida com poder econômico. Então não tem muito como fugir disso. Se a mulher é mais forte financeiramente, emocionalmente, fica a sensação de: pra que eu preciso desse cara aqui? Cerca de 70% dos pedidos de divórcio são feitos por mulheres. Esse aumento pode ser visto como algo positivo, porque mostra que elas já não se sentem economicamente presas ou dependentes do homem como antes. Não se sentem tão presas nessa dinâmica. Não tem muito como negar isso. Então, pelo que os dados indicam, os homens teriam que continuar achando um jeito de ganhar mais do que a parceira para ter um casamento mais estável. É isso? Na prática, no mínimo, quando a mulher sobe economicamente, o relacionamento, que no fim das contas tem uma parte de transação, entra em revisão. O que a gente vê é que enquanto ela cresce na carreira, muitos homens não acompanham no lado logístico, emocional e doméstico. Não. Aí chega uma hora em que essa mulher faz a conta e pensa: beleza, eu tô sendo a provedora e a que leva a família adiante, e você não está assumindo a sua parte em casa. Então, eu tô caindo fora. Existe uma diferença entre trabalhar o relacionamento, tentar evoluir a relação, e muitos casais em que a mulher é a principal provedora conseguem fazer isso. Não há motivo para não terem casamentos felizes. E ignorar que, estatisticamente, a atração sexual instintiva fica mais em risco quando é a mulher que sustenta a casa. Uau. E não estou dizendo que não possa funcionar. Só que há muitos dados mostrando que as mulheres tendem a perder interesse sexual quando percebem que o homem falhou ou encolheu no papel de provedor. E o combustível em cima disso é quando o cara também não compensa em nenhuma outra área da vida. Quando não assume o próprio papel, se não é generoso, gentil, atencioso. Seja lá de que forma for. Em muitos casos, ser provedor é, sinceramente, sair um pouco da frente e apoiar mais a sua parceira, que talvez seja melhor nesse negócio de ganhar dinheiro. Vamos ter que aprender a lidar com isso e ensinar nossos meninos a crescer emocional, logística e domesticamente, porque a realidade é que já tem mais mulher do que homem em medicina. Em direito, provavelmente vamos chegar a 2 diplomas femininos para cada diploma masculino na faculdade. Nos próximos 5 anos. Então esse número de 17% de lares liderados financeiramente por mulheres tende a subir. E vamos ter que ensinar os meninos a pensar: ok, ser provedor também é contribuir em várias outras dimensões. E além disso, precisamos lembrar que há um monte de trabalho pé no chão na área técnica. Uns 10, 11% dos perfis do LinkedIn no Reino Unido e na Alemanha trazem a palavra aprendiz. Nos Estados Unidos isso é só uns 3%. A gente não tem cultura de aprendizagem técnica e ainda por cima desdenha desses trabalhos. Não sei se você viu as matérias, mas já tem um monte de garoto de 16, 17 anos aprendendo, por exemplo, a instalar sistemas de ar-condicionado eficiente, aquecedor a energia, e chegando no último ano do colégio ganhando 80, 90 mil dólares por ano. É ótimo para eles. Tem, na verdade, muito trabalho técnico disponível. E embora a gente custe a admitir, muitos homens gostam. E, sinceramente, em média, se saem muito bem nesse tipo de função mais manual, que exige força física, ficar ao ar livre. Parece combinar com eles. Trabalho braçal, ao ar livre. Então, a gente precisa ajudar os homens a subir de nível, porque não acho que a queda, a ansiedade ou a perda de química aconteçam automaticamente, no momento em que a mulher passa a ganhar $1 a mais. O problema de verdade é quando o cara, além de talvez estar atrás financeiramente, também não está contribuindo em nada. Não está gerando esse valor excedente de outras formas. Tradicionalmente, os papéis eram muito definidos. A mulher oferecia mais empatia, tinha mais noção de como criar um lar saudável e amoroso do que o homem. Esse trabalho emocional todo que sempre foi subvalorizado. E os homens, em muitos casos, não estão assumindo essa parte. Sim. Então a conversa honesta é: ok, sua esposa está voando, você quer apoiá-la porque a casa precisa de dinheiro, mas, sendo bem franco, chefe, o que é que você está trazendo para essa relação? Você sente que, de certa forma,
Vou dar só um exemplo, tá? Mas você acha que, em algum nível, as mulheres foram enganadas com esse discurso de que precisam ser 100% focadas em carreira, ganhar o máximo possível, adiar filho, adiar casamento, até estarem completamente estáveis financeiramente? Vou dar um contexto, e talvez seja só um caso específico. Tem uma pessoa que eu conheço, não vou expor aqui, mas é alguém que passou os últimos 12, 13 anos totalmente focada na carreira, desde a faculdade. E ela sempre parecia um pouco frustrada, um pouco infeliz. Parecia sempre ter, não sei, alguma coisa fora do lugar na energia dela. Está entendendo? E de uns 6 meses pra cá, ela teve um filho. E eu nunca vi essa pessoa tão feliz. Sempre que eu encontro, parece que algo ali virou a chave. Sim. Dá pra ver que ela ama ser mãe. Ela tá tipo, isso mudou o mundo dela pra melhor. Em termos de energia, é como se ela finalmente estivesse vivendo o propósito dela. E ela não parou de trabalhar. Voltou meio período, mas dá pra ver que ganhou vida, sabe? E você acha que, de alguma forma, venderam uma ideia meio enganosa pras mulheres do tipo, adia filho o máximo que der, ganha o máximo que puder, só pensa em ter estabilidade financeira, foca em você e na sua carreira. Não dependa de homem pra nada, senão você vai se dar mal. Porque nesse caso que eu citei, eu vi alguém encontrar a maior alegria justamente nesses últimos 6 meses, assumindo o papel de mãe. Talvez seja só um caso isolado. Mas o que você pensa sobre isso? Eu acho que esse discurso de enganaram vocês, vocês ralaram, viraram fera na carreira e agora estão miseráveis porque não pararam para arrumar um homem ou ter família, é muito mais um clichê, um mito vendido pela extrema-direita, que adoraria ver as mulheres de volta ao modelo dos anos 50 e 60. Porque, pensa aqui junto comigo, e se essa mulher também não tivesse conseguido encontrar um parceiro romântico? Sim, E além disso, estivesse financeiramente vulnerável? verdade. Para mim, isso muitas vezes é só desculpa para tentar puxar o freio de mão e desmontar direitos que as mulheres conquistaram. Agora, a realidade é a seguinte: se um cara só foca na carreira, está fora de forma. Não é exatamente gentil, mas é bem-sucedido profissionalmente, ele ainda assim vai arrumar alguém para se relacionar. E isso não vale do mesmo jeito para as mulheres. Pois é. Um sócio homem de um grande escritório de advocacia, que é só meio ok de aparência, não é tão legal nem tão cuidador, ainda assim vai acabar casando com alguém. Já uma mulher na mesma posição, não tenho tanta certeza. É simplesmente injusto, para ser franco. Colocamos sobre elas as mesmas responsabilidades e expectativas econômicas, mas não recompensamos isso em termos românticos e sexuais, da mesma forma que recompensamos um homem por esse foco. Mas, sinceramente, eu não acho que isso seja motivo para dizer que mulher não deva buscar independência financeira ou gostar de receber aplausos num palco profissional. Pelo contrário, precisamos de mais mulheres assim. O que eu acho é que homens e mulheres precisam se esforçar de verdade para chegar nas pessoas, ser acessíveis, dizer mais sim, se colocar em situações em que possam conhecer alguém. Talvez, se não tiver fogos de artifício no primeiro encontro, valha dar a chance daquele segundo café. Mas essa história de que enganaram as mulheres e que o certo era estarem em casa, descalças e grávidas, eu rejeito totalmente. Isso acaba no fundo dizendo que... Não é uma posição política minha, tá? Não. Eu só tô curioso sobre... Isso é discurso de gente como o Charlie Kirk, que vive dizendo que as mulheres estão miseráveis. E os dados vão totalmente contra isso, porque quem está realmente mal é o cara que acorda nos 30 e poucos, sem nenhum relacionamento. Os números são bem claros. Os homens precisam mais de relacionamentos do que as mulheres. Uma das coisas que eu digo no livro, e que gerou bastante crítica, e eu tento ser bem honesto. Eu digo para os meus filhos que, se estiverem acompanhados de mulheres, eles pagam a conta. Muita gente diz, isso é machista. Eu não acho que seja machista. Acho que é generoso. É agregar valor, ser educado, ser atencioso. Exato. Por que seria machista? Pois é, do jeito que as coisas estão... Se você se oferece para pagar e a pessoa diz que não, você respeita. Você se oferece e paga. Você só paga. E aí entra a declaração de contexto. A lógica que eu uso é que os homens se beneficiam mais dos relacionamentos do que as mulheres. Viúvas costumam ficar mais felizes depois que o marido morre. Viúvos, menos felizes. A janela fértil da mulher é muito mais curta do que a do homem. O lado negativo potencial do sexo para ela é bem maior do que para ele. É um risco maior para elas. Então, quando você olha para o fato de que, em média, o homem ganha mais com a relação,
enquanto a mulher assume mais risco de perda e de dano? E quando lembra que, em quase todos os mamíferos, existe algum ritual de cortesia, faz sentido que haja um gesto concreto para reconhecer essa assimetria. Uma forma de dizer: eu valorizo o seu tempo, eu valorizo esse encontro. Um jeito simples de marcar isso é pagar a conta. E no fim, por mais que as pessoas digam o contrário, o que eu falo para o meu filho de 18 anos é: se você dividir a conta com alguém, na prática isso significa que essa pessoa nunca vai te beijar e você nunca vai beijar essa pessoa. Esse é o recado não verbal. Acho que isso está gravado nos nossos genes há milhares de anos, e independentemente do que a gente racionalize. Ah, mas quem chamou quem para sair? Eu digo para os meus meninos o seguinte: se você está na companhia de mulheres, você paga. E para caras como você, estar em ótima forma não é só estética. É disciplina. Mostra que você é capaz de É a se comprometer com consistência. alguma coisa. Sim. Que você está na sua melhor forma. Sim. Mostra que você não está se destruindo toda noite. Que você sabe aparecer todo dia, fazer o que tem que ser feito e se comprometer com algo. Mas enfim, voltando. Eu acho que a ascensão profissional das mulheres é ótima para elas. E no longo prazo, é ótima para a sociedade e para os homens também. Mas também precisamos reconhecer que isso traz efeitos colaterais quando vivemos numa sociedade em que os homens estão ficando para trás economicamente. Não é para atrapalhar esse avanço, e sim consertar o resto. Sim. É colocar os homens de volta nos trilhos. E eu nem gosto da ideia de programa econômico feito só para homem, tirando investir mais em formação técnica e ampliar vagas de entrada. O que eu defendo é um conjunto de políticas públicas que levantem todos os jovens, porque não se trata de... Não é o cara ter que ganhar. Se a mulher na relação ganha 80 mil, não é que o cara precise ganhar 81. Mas ele precisa estar mais ou menos na mesma categoria, contribuindo, em que ele realmente soma alguma coisa. E, infelizmente, acho que muitos homens hoje, especialmente os jovens, são seduzidos por uma espécie de cópia barata de vida online e depois aparecem no mundo real sem habilidade nenhuma, sem nada para oferecer num relacionamento. E o que eu vejo é que quando uma mulher não tem um relacionamento romântico, ela costuma jogar essa energia nas amigas e na carreira. Quando um homem não tem, nem sempre, mas muitas vezes, ele Vai para coisas destrutivas. entram fundo em teorias da conspiração. Vivem mergulhados na internet. Todos esses atiradores em massa. Eu fiz uma pesquisa sobre violência política, e a extrema-esquerda quer culpar a extrema-direita. A extrema-direita quer culpar a extrema-esquerda. É um argumento completamente vazio. 98% dos atiradores em massa são homens. Quase toda a violência política é cometida por homens jovens. E esses caras são menos engajados politicamente do que provavelmente você ou eu. O que eles têm em comum? Sem relacionamentos. São jovens sem vínculo com trabalho. Sem relacionamentos, sob pressão econômica, ficam extremamente online. Encontram teorias da conspiração, são radicalizados online e aí têm acesso a armas. E de novo, eu sinto que preciso fazer outra ressalva. Não estou dizendo que é responsabilidade das mulheres resolver esse problema. Estou dizendo que, como sociedade, se um grupo está sofrendo, Sim, podemos e é por isso focar em que eu ajudá-lo adoro a se o fato erguer. de você ter escrito este livro, Notes on Being a Man. E é uma das razões pelas quais, há 8 anos, eu escrevi The Mask of Masculinity, porque eu segui meu próprio caminho de percepção e consciência de que todos esses tiroteios, a maioria da violência doméstica nos Estados Unidos e no mundo. Enfim, qualquer destruição acontecendo no mundo normalmente vem de homens, que não curaram seus traumas ou não desenvolveram um respeito saudável e consciente sobre si mesmos, nem têm ferramentas suficientes sobre como navegar melhor pela sociedade e pelo mundo. E esses atiradores em massa que você está falando têm muitos traumas que ainda não curaram. Não processaram as feridas do que passaram. Não têm bons relacionamentos. Estão isolados, sozinhos, ou pelo menos é assim que provavelmente se sentem, e não têm as ferramentas para navegar pela própria mente ou emoções para superar essas coisas destrutivas. E acho que é disso que você está falando em Sim. Notes on Being a Man. Como superar o sentimento de solidão, a tristeza, a falta de recursos e ter a coragem de estar no mundo lidando com fracasso repetidas vezes. E não voltar para uma caverna no porão da casa dos seus pais dizendo: essa garota me rejeitou, ou esse cara tirou sarro de mim. Eu não valho nada. Agora estou traumatizado e vou destruir o mundo ao meu redor. E eu acho que quando homens, especialmente garotos mais novos, porque eu fui muito autodestrutivo internamente a maior parte da minha vida, eu disse muitas coisas cruéis para mim mesmo. Eu me machucava fisicamente.
Não de me cortar ou me afundar no álcool, mas era mais tipo, como posso entrar em quantas brigas for possível para ser destrutivo, para infligir dor em mim mesmo e nos outros. Felizmente, o esporte me deu uma válvula de escape segura para isso, onde eu podia fazer isso de forma construtiva, mas ainda assim queria infligir o máximo de dor possível em mim e nos outros, porque eu simplesmente sentia que era mal e errado. Eu sentia vergonha lidando com o abuso sexual de um homem que eu não conhecia. Eu me sentia inútil. Meu irmão ficou preso por 4 anos quando eu tinha 8. Então pense o estresse disso na família. Meus pais passando por divórcio. Olha, eu era um homem branco nascido em Ohio, nos Estados Unidos. Então eu nasci na terceira base de certa forma. Mas isso não impede o estresse psicológico e a bagunça com que tive que lidar, e que muita gente tem que lidar. Então eu poderia ter sido completamente destrutivo, mas houve diferentes momentos na minha vida e diferentes mentores, como você mencionou que falta agora, que vieram até mim, me cumprimentaram, que me abraçaram emocional, espiritual e fisicamente, e disseram: por que você é tão destrutivo? Por que você está tentando se machucar tanto? Por que você está reagindo desse jeito? Por que você fica tão bravo com as menores coisas? Vem aqui. E eu tive mentores, e eu me permiti ser orientado por mentores. Não os afastei. Eu também busquei isso. E houve diferentes estações e estágios da vida em que tive que falhar repetidas vezes e perceber: esse comportamento não me ajuda, nem ajuda outras pessoas. Está machucando as pessoas ao meu redor. E eu nunca machuquei ninguém fisicamente, mas meu comportamento, minhas reações quando eu era mais novo não eram conscientes. Não eram saudáveis e se baseavam em uma ferida ou múltiplas feridas que eu não sabia como navegar. Não sabia como curar. E só quando eu tinha 30 anos é que me abri sobre abuso sexual pela primeira vez para alguém. E finalmente consegui liberar um pouco da vergonha que senti por todos esses anos. E aí me aprofundei para estudar por que eu me comportava desse jeito a maior parte da minha vida. Como eu poderia começar o processo de cura e como poderia ser uma pessoa melhor no mundo. Foi na mesma época que lancei o School of Greatness, porque pensei, eu preciso me humilhar. Preciso aprender com homens incríveis como você que dominaram isso ou entendem a ciência disso. E como posso começar a aplicar isso a mim mesmo? Como posso ser um estudante da vida? E sinto que é aí que muitos jovens estão lutando. Eles não sabem como gerenciar os traumas emocionais, psicológicos, espirituais e físicos pelos quais passaram. E pode não ser tão traumático quanto o que muitas pessoas estão passando, mas ainda assim você precisa aprender a superar. E quando temos as ferramentas, como seu livro, sobre como navegar pelas feridas pelas quais todos passamos, sinto que podemos nos tornar mais pacíficos internamente. E quando estamos em paz internamente, geralmente somos melhores externamente. Mas a maioria dos homens não sabe como ter paz no coração. O que se abriu para você foi muita coisa aí. Então, tem muita coisa que eu gosto nesse raciocínio. Eu rastrearia a origem de muitos dos problemas do mundo até homens velhos que não saem de cena. Eles se agarram ao poder, migram para a autocracia e então armam jovens que não têm possibilidades econômicas ou românticas. A classe média na América, que eu acho que é a maior inovação da história, é um acidente. O estado natural é que um pequeno número de homens, através de sorte, herança ou força bruta, acumula uma quantidade desproporcional de poder e depois consegue uma quantidade desproporcional dos recursos econômicos e das oportunidades de reprodução. 80% das mulheres se reproduziram ao longo da história moderna, contra apenas 40% dos homens. E o que acontece com os 60% dos homens que não conseguem se reproduzir é que os homens mais velhos que não saem de cena usam a raiva deles como arma para guerra ou nacionalismo. As sociedades mais instáveis e violentas do mundo têm uma quantidade desproporcional de uma coisa: jovens sem oportunidades românticas ou econômicas. Interessante. Eles são muito facilmente transformados em armas. E o ponto é que estamos produzindo jovens demais desse tipo nos Estados Unidos. Então você tem... E voltando à sua experiência, você foi, eu acho, muito corajoso e realmente útil para muitos homens, porque foi muito aberto sobre seu próprio abuso. Mas então, 2 jovens de 15 anos, ambos abusados sexualmente, uma menina e um menino, nenhum crime é menos ou mais hediondo. Mas os estudos que li mostram que o menino, quando cresce, tem de 7 a 10 vezes mais probabilidade de se envolver em autolesão do que a menina. Esses homens normalmente não têm um fórum de compartilhamento. É 1 a cada 6 homens que foram abusados sexualmente.
1 em 4 para mulheres, eu acho, a menos que eu esteja invertendo a estatística. Mas voltando a... Então, o que acaba acontecendo é que, embora os meninos sejam fisicamente mais fortes, eles são emocional e neurologicamente muito mais fracos que as meninas. No momento em que um menino perde um modelo masculino, naquele momento, por morte, divórcio ou abandono, ele fica mais propenso a ser encarcerado do que a se formar na faculdade. O interessante é que, em lares monoparentais, as meninas têm os mesmos resultados que em lares com ambos os pais. Elas ficam um pouco mais promíscuas porque estão buscando atenção masculina. Mesmas taxas de frequência universitária, mesma renda. Então só precisamos reconhecer que os meninos são mais fracos. E precisamos criar uma norma social em que, no momento em que um menino claramente não tem muita mentoria masculina na vida dele, e até dizer que meninos precisavam de homens era gatilho há 5 anos atrás. Eles realmente precisam Essa dos conversa homens. ficou muito mais produtiva, e em grande parte isso tem sido puxado por mulheres que perceberam que... E as mães solo, sem um homem em casa, elas provavelmente veem o filho adolescente sofrendo. Eles sofrem, mas também os homens não estão se apresentando, porque em Nova York, e acho que em Los Angeles os números são parecidos, há 3 vezes mais mulheres se candidatando para serem mentoras do que o de homens para serem mentores. Por que homens são mais egoístas e simplesmente não querem ser tão generosos oferecendo mentoria? Acho que, por natureza, eles não são tão cuidadosos. E existe um tabu. Se você é um cara de 30 e poucos e gosta da ideia de conviver e ajudar um menino, de oferecer um cuidado quase paterno e fraterno, você tem medo de que as pessoas desconfiem que você é pedófilo. É verdade. Interessante. Quando estive no programa do Bill Maher, eu disse que temos a obrigação de se envolver na vida dos adolescentes. E o Bill respondeu: eu me envolver na vida de um garoto de 15 anos? Nem pensar. E a plateia inteira riu. E eu pensei, esse é exatamente o problema, porque tem muito homem por aí que pensa. Primeiro, não quero ninguém desconfiando de mim. E segundo, não sou psiquiatra de adolescente. Não sou nenhuma celebridade. Só que como alguém que mentora rapazes, posso te dizer, é muito fácil agregar valor. Só de aparecer e jogar basquete 1 hora no clube da comunidade. Já faz diferença. Coisas Sim. simples como... Não, você não vai sobreviver só de suco de abacaxi e creatina. Você precisa passar menos tempo jogando videogame. Sua mãe não é sua inimiga. Cara, ela tá do seu lado. Ela talvez não acerte sempre, mas tá do seu lado. E aí você pergunta, e aí, o que você comeu hoje? Tá fazendo algum exercício? Ou ficou online até 4 Pois da é. manhã? Aí vem. Você está arrasado porque não vai ao baile da escola? Você chamou alguém para ir? Não chamou? Então, no fim das contas, foi você que escolheu não ir, certo? Então é muito... Eu descobri que o trabalho mais fácil que já tive foi orientar rapazes. Eles tomam tanta decisão idiota, Lewis. Eu já tomei muita decisão idiota E também. basta você começar a fazer perguntas. Por quê? Você conseguiu um bom emprego agora, sua mãe tá doente, e você vai largar tudo para se mudar pro Alasca? Por quê? Ah, vi um documentário incrível sobre o Alasca. Aí eu digo, você já foi para lá? Que tal juntar um dinheiro, fazer uma viagem para conhecer e só depois decide se realmente quer sair de Maryland agora para morar no Alasca? Fechado? Só meia dúzia de perguntas. E além disso, eles escutam você. Eles não escutam a mãe. E o curioso é que muitas vezes o adolescente escuta mais os amigos do pai do que o próprio pai. Sim. Então eu realmente acho que nós, como homens, precisamos nos envolver na vida dos meninos. O ponto único de falha é quando um garoto perde sua referência masculina. E há muitos homens ótimos por aí que talvez ainda não tenham família, têm um pouco de tempo livre e pensam, quer saber? Eu seria bom nisso e ainda ia gostar. E é muito simples. Tem uma porção de programas de mentoria. Mas por algum motivo, os homens não estão se apresentando. Tenho só mais algumas perguntas finais antes de te liberar para o programa do Bill hoje. Mas como era a sua relação com o seu pai? E qual foi a maior lição que ele te passou e que você ainda aplica hoje? Olha, meu pai não era uma pessoa muito sofisticada. Tiraram ele da escola aos 13 anos. Acho que ele buscava muita validação na atenção e na aprovação das mulheres. E eu costumo brincar, mas tem um fundo de verdade, que ser um cara bonito, com sotaque escocês, na Califórnia dos anos 70, significava que ele não só pensava com a cabeça de baixo, como obedecia a ela. Se casou e se divorciou 4 vezes. Uau! Ele começou o 3º casamento, que a gente saiba, enquanto ainda era casado com a minha mãe. Então, sendo bem honesto, meu pai tinha uma dificuldade enorme com monogamia. E isso nem era o pior. O que realmente detonou a minha relação com ele foi o fato de ele não tratar bem a minha mãe.
E quando meus pais se divorciaram, meu pai, Quantos anos eu você tinha tinha? 9. Entendi. Meu pai poderia ter tornado a minha vida e a da minha mãe muito mais fáceis com um pouco de dinheiro. E não fez isso. E não ter o pai por perto já era ruim. Mas ter uma mãe financeiramente insegura e emocionalmente muito machucada criava uma casa em estado constante de... Era como se você vivesse com a pressão alta o tempo todo. Você ficava sempre pensando. Sempre luta ou fuga. Sim, e ela se abalava com muita facilidade. Era uma mulher forte, mas estava carregando muita coisa. Então eu guardei muito ressentimento do meu pai por muito tempo. Passava longos períodos sem falar com ele. E o grande desbloqueio para mim, e o que eu recomendaria para qualquer pessoa, o maior desbloqueio da minha vida, foi o seguinte. Eu vivia fazendo conta. Meu pai não tinha sido um... Tinha sido um pai, mais ou menos, nada de excepcional. Então eu pensava, também não vou ser um bom filho. Até que eu percebi que teria muita alegria e recompensa se construísse uma boa relação com ele. Então o desbloqueio é o seguinte. Olhe para suas relações e, em vez de ficar com um placar mental, guarda isso e pergunta. Que tipo de parceiro eu quero ser? Que tipo de chefe eu quero ser? Que tipo de filho eu quero ser? Que tipo de irmão eu quero ser? Talvez sua irmã não tenha aparecido quando seu pai estava doente, mas eu quero ser um irmão amoroso e generoso? Sim, eu quero. Então guarda o placar e passa a se cobrar por esse padrão. E eu decidi, uns 20 ou 30 anos atrás, deixar de lado o ressentimento em relação ao meu pai. E dizer, eu quero ser um filho amoroso e generoso. E tenho sido assim nos últimos 20 ou 30 anos. E ele foi amolecendo com a idade. Ficou mais generoso. Não conseguia desligar o telefone sem dizer algumas vezes que me amava. E a primeira vez que eu vi isso, já com 40 anos, eu fiquei tipo... Eu pensava, pai, não preciso mais disso agora. Eu precisava disso quando tinha 8 anos. Então eu diria que a grande lição é, as pessoas são cheias de falhas. Joga fora o placar mental e decide que tipo de pessoa você quer ser naquela relação. E a outra grande lição é que meu pai evoluiu. Ele foi um pai melhor para minha meia-irmã, filha do terceiro casamento dele, do que foi para mim. E isso também é evolução. Que legal. Ele ficou muito mais amoroso e gentil conforme foi envelhecendo. Em outras coisas, eu fui para o caminho oposto. Meu pai era tão traumatizado com dinheiro, tão mão de vaca, que eu fui para o outro extremo. Eu nem saio se não puder pagar a conta de todo mundo. Não quer dizer que eu sempre pague. Porque cheguei num ponto em que todos os meus amigos homens querem mostrar quem manda mais, e a gente vive disputando quem vai pagar a conta. Mas também sou muito carinhoso com meus filhos. Meu pai não era muito afetuoso comigo. Eu decidi resgatar o afeto. Eu beijo meus meninos na boca, coisa que lá em casa parou quando eu tinha uns 15 anos. Mas meu melhor amigo, o Lee, tinha um pai que era um cara... O cara parecia o Burt Reynolds. Quando ele ia buscar o Lee na faculdade, em UCLA, entrava na República ou no apartamento dele, chegava todo confiante, aquele homemão bonito. E o Lee também era um cara bonito, e os dois se beijavam. Acho que era uma coisa meio italiana. Na boca? Sim, um selinho rápido, eu acho. E eu pensava, caramba, gostei de ver aquilo. Lembro de pensar, se o Burt Reynolds pode beijar o filho dele, eu também posso. Então, uma coisa em que eu fui pro lado oposto foi no afeto. Decidi ser muito carinhoso com meus filhos e... Que legal. Eu ganho a vida, como você, contando histórias. E boa parte disso nem é mérito meu. Veio no DNA do meu pai. Meu pai dominava qualquer sala como ninguém. Então não tem por que não ser grato. Do mesmo jeito que você é alto, forte, bonito, não tem motivo para não ser grato aos seus pais. Mesmo que eles não tenham feito tudo certinho para te dar isso, de alguma forma deram. Então não há razão para não agradecer. Tipo, poxa, eu ganhei essa habilidade do meu pai, então... E você tá vivo por causa dele. Exato. Você tá aqui. Mas o grande desbloqueio para mim foi abandonar o placar. Simplesmente ser o homem que eu quero ser naquela relação e me cobrar por esse padrão. Tem algo que você gostaria de ter dito ou ouvido dele? Alguma interação que você queria ter tido com seu pai? Não, não. A coisa boa da minha relação com meu pai é que ele viveu até os 95 anos. Nada importante ficou sem ser dito. Isso é lindo. A gente era muito emotivo um com o outro, muito aberto. Ele vivia, não cansava de dizer o quanto tinha orgulho de mim. Que bom. Sim, foi realmente muito bom. Sua infância pode ter sido complicada. Ele ficar indo atrás de outras mulheres e abandonar sua mãe, mas... Seus pais ficaram juntos ou se divorciaram? Eles ficaram juntos. Se divorciaram quando eu era adolescente, mas nunca demonstravam amor um pelo outro. Eles estavam presentes, demonstravam amor pelos filhos. Eu era o caçula de 4. Mas viviam brigando, e era muito desgastante emocionalmente se sentir seguro em casa. Eu saí de casa aos 13 anos, implorei para me mandarem para um internato. Eles não queriam que Você eu queria fosse. sair dali.
Meu irmão tinha acabado de sair da prisão depois de 4 anos. Era muito pesado ir toda semana para a sala de visitas de um presídio. Eu não tive amigos por 4 anos porque era uma cidade pequena em Ohio. Todo mundo no bairro sabia que meu irmão tinha sido preso. Então os pais não deixavam os filhos andarem comigo. Sim. Meus pais estavam quebrados financeiramente, estressados. Eles não demonstravam afeto ou amor. Era só raiva, só Isso tristeza. é pesado. Então a gente tinha uma casa. Não é que eu estivesse morando na rua. Eu ia para a escola. Mas não era um lugar seguro emocionalmente. Eu não sentia que corria risco físico, mas emocionalmente não parecia um lugar seguro. Sim, veja bem. Eles fizeram o melhor que podiam, sabe? Não tinham mais ferramentas à disposição. E é bom que em algum momento você simplesmente perdoe, né? Se eles tentaram. Acho que a obrigação de todo pai e mãe é ser melhor com o filho do que o pai. Ou a mãe deles foram com eles. E o meu pai conseguiu cumprir essa meta. Então, tem muita coisa que eu levei dessa relação. E também quando seus pais se divorciam, como aconteceu comigo, com meus pais, você geralmente tende a santificar um dos pais e demonizar o outro. Você Sim. tende a pensar, um estava errado, o outro estava certo. E depois percebe que nenhum dos dois é perfeito. Mas a realidade, Louis, é que meu pai, e era outra época, meio que foi embora quando eu tinha 9 anos. Ele se mudou para Ohio. Eu quase não via ele. E isso está longe de ser o ideal. Por sorte, eu tive apoio. Hoje à noite vou fazer um evento ao vivo no centro de LA e convidei 2 desses caras. 2 homens que se envolveram por acaso na minha vida quando eu era garoto. Eu procurei por eles. Estão com 70 e 80 anos e perguntei: vocês topam ir nesse evento hoje? Que Um legal. deles era o namorado da minha mãe. Ele falou: vai numa daquelas corretoras. Eu tinha começado a perguntar sobre ações e ele disse: toma aqui $200, vai numa daquelas corretoras em Westwood. E eu entrei lá, com 13 anos, segurando $200 na mão. E o que eu faço Eles disseram: agora? espera aqui. Aí saiu um cara judeu com um Black Power enorme que disse: eu sou o Cicerro. Me levou até o cubículo dele e me deu minha primeira aula sobre o mercado de ações. E ele falou: quando tem mais gente querendo comprar do que vender, quem vende sobe o preço até sobrar menos comprador. Essa foi a primeira lição. No dia seguinte eu voltei e ele disse: beleza, vamos olhar algumas ações. Do que você gosta? E eu: gosto de cinema. Tinha acabado de lançar Contatos Imediatos do 3º grau. Aí ele: ok, eles têm ações. A gente comprou 16 ações da Columbia Pictures por uns $12 cada. E todo dia, por 2 anos, eu entrava numa cabine telefônica, colocava minhas 2 moedinhas e ligava para saber como estavam minhas ações. 1 ou 2 vezes por semana, eu passava no escritório da Dean Witter Reynolds e ele me dava mais uma aulinha sobre ações. Ele também ligava para minha mãe. E não era para tentar vender nada. A gente não tinha dinheiro. Ele só falava coisas boas sobre mim para ela. Eu vivia pendurado no escritório desse cara por uns 2 anos, até entrar no ensino médio. E isso é meio ostentação. Mas vou falar. Já ganhei muito dinheiro fundando e vendendo empresas. Eu fiz dezenas de milhões de dólares investindo em ações. Invisto em ações desde os 13 anos por causa do Cicerro. Uau! Então, além de me dar confiança, por eu perceber que tinha um cara legal e impressionante que gostava de mim, ele me ensinou uma habilidade de vida incrível em relação a investimento. Então, Ele vai hoje ao sim, ele evento. vem hoje. Isso é legal. Vou rever ele após 45 anos. Meu A Deus. gente só se fala por mensagem. Você não via ele Não desde via há então? 45 anos. E hoje vai rever ele. Vou reencontrar ele hoje. Depois me manda uma foto. Sim, beleza? vai ser ótimo. E eu tive muita sorte. Tinha esse cara e a namorada dele que perceberam que era só eu e minha mãe em casa. Só nós 2. Um dia ele bateu na nossa porta e perguntou: seu filho quer ir andar a cavalo com a gente? E ele e a namorada passaram a me levar para cavalgar. Só de ter homens na sua vida que possam te dar um pouco de conselho, e mais do que isso, te passar a sensação de que você tem valor, Sim. já é enorme, na minha opinião. Mas enfim, voltando. Pelo que você contou, parece que... Quando foi que seu pai faleceu? 3 anos atrás. Sim. Sim? Então, veja. Acho que, conforme a gente envelhece, tenta focar mais nas coisas boas. Tenta perdoar o pai, e em tudo o que você acha que ele errou, tenta ajustar a rota para os seus próprios filhos. Acho que essa é a base de tentar ser mais humano, de evoluir. Mas se tem uma coisa que... Quer dizer, eu já disse umas 5, uma coisa só. Mas a principal que eu levei do meu pai, o grande defeito dele, que foi ruim para mim e levou tempo para consertar, é que, na minha visão, a melhor coisa que você pode fazer por um filho homem é tratar muito bem a mãe dele. Eles percebem. Eu realmente me esforço.
Às vezes tomo umas flechadas da minha esposa na frente dos meninos. Mas faço questão de demonstrar emoção e carinho por ela. Na frente deles, eu cedo à opinião dela. Tento garantir que os meninos saibam que a mãe deles é muito valiosa e que vejam isso pela forma como eu a trato. Acho que isso vai gerar relacionamentos muito mais saudáveis para eles. Para mim, a melhor coisa que você pode fazer pelos seus filhos é tratar muito bem a mãe deles, mesmo que esteja divorciado. Porque meu pai não fazia isso, e acho que isso prejudicou minha relação com as mulheres. Ou talvez eu seja como muita gente, procurando trauma nos pais para justificar que sou egoísta. Mas eu realmente acho que poderia ter sido mais gentil com as mulheres quando era jovem. Meu pai não foi um grande exemplo nesse aspecto. A gente já precisa ir se encaminhando para o final para encerrar em alguns minutos. Mas você comentou antes que o seu pai assistia ao Bill Maher. Era o programa favorito dele. E daqui a algumas horas você vai estar lá, aqui pertinho. E você disse que toda vez que vai ao programa fica um pouco nervoso, mas também animado, porque sente como se ele estivesse assistindo. Eu quase tenho um ataque de pânico toda vez. Eu faço muita TV, dou muita palestra para, sei lá, milhares de pessoas. Mas nesse programa eu surto mesmo, Lewis, porque fico pensando que meu pai está assistindo. E o que meu pai via era campeonato inglês de futebol e Bill Maher. Só isso. Qual é a grande mensagem que você está prestes a ir lá, então deixe eu te aterrar por um instante. Que mensagem você realmente quer ter certeza de colocar no ar? Não importa para onde o Bill leve a conversa. O que você mais gostaria de dizer que, se seu pai estiver vendo, te faria pensar. Isso é especial. Consegui compartilhar exatamente essa ideia. Bom, a mensagem que eu gostaria de passar, se eu pudesse abraçar todos os jovens e simplesmente dar uma missão para eles e pedir: confia em mim nisso. Seria: confia em mim. Olha lá no fundo. Você sabe que isso é verdade. Tenta de verdade resistir à tentação de viver sua vida numa tela, guiado por um algoritmo, porque lá no fim da vida, ou mesmo ali pelos 20, 30 anos, a ansiedade e a solidão que você vai sentir, se não se abrir para conexões e não se arriscar um pouco, serão muito maiores do que qualquer medo do que possa haver do outro lado dessa porta. Existe uma relação enorme entre o tempo que passamos com outras pessoas e o tempo que passamos diante de uma tela. Quanto mais convivência real, menor a sensação de isolamento. Acho que a gente ainda não assimilou de verdade que os jovens estão enfrentando um inimigo quase imbatível. As Big Techs, que literalmente faturam bilhões a cada minuto extra que conseguem te manter no celular e longe de amigos, mentores e parceiros. Sai de casa, se arrisca, demonstra amizade, demonstra interesse romântico, se candidata a vagas para as quais você nem se acha qualificado. Dá o maior número de chutes que você puder. Mas pelo amor de Deus, sai de casa. Notice on Being a Man, número 1 na lista de mais vendidos do New York Times. Garantam o exemplar de vocês agora. Acompanhem Scott em todos os seus podcasts. Tem podcasts sobre dinheiro, sobre vida, política, vários temas. Qual é o melhor lugar para te seguir diretamente? Eu sou tipo a AOL nos anos 90. Você enfiava a mão numa caixa de cereal e saía um CD meu. Resistir é inútil, eu já tô super exposto. Como você falou, tenho podcasts, tenho uma newsletter chamada No Mercy, No Malice. Em profgalloway.com, você encontra um monte de jeitos de acessar meu conteúdo. Demais. O livro é excelente. Seu programa e seu conteúdo também. Quero te reconhecer, Scott, por encarar esse tema, porque sei que não é fácil e tem muita resistência quando se fala de vulnerabilidade, masculinidade e tudo isso. Eu senti isso na pele por anos quando comecei a me abrir sobre esses assuntos. Então reconheço muito o seu trabalho, porque eu acho que hoje estamos ainda mais em risco do que 7, 8 anos atrás. Com garotos sem as ferramentas para estar no mundo, para desenvolver relacionamentos, olhar as pessoas nos olhos e simplesmente conversar. Quanto mais construir uma relação sólida. Então eu te reconheço por se posicionar, por aguentar as críticas que recebe e por compartilhar tudo isso. A gente precisa de mais homens líderes falando dessas coisas para inspirar os mais jovens e, com sorte, levá-los à ação. E espero que todo mundo compre esse livro e dê um exemplar para um jovem na própria vida, ou para um homem mais velho que também esteja precisando aprender umas lições. Eu já te fiz 2 perguntas no outro episódio, então hoje vou refazer só uma. A definição de grandeza você já deu antes, então o pessoal pode voltar lá e assistir. Mas quero repetir a pergunta das 3 verdades.
Agora, depois de escrever esse livro e estando nessa fase da vida em que seu pai faleceu há pouco tempo, quais seriam as 3 coisas que você deixaria para o mundo? Se hoje fosse seu último dia na Terra, lá na frente, muitos anos depois, e ninguém tivesse acesso a nada do seu conteúdo, mas você pudesse deixar 3 lições finais. Que 3 lições seriam essas? É uma forma meio indireta de responder, mas eu penso nisso como o teste da lápide. 3 palavras que você gostaria que estivessem escritas nela. Eu gostaria de ser conhecido como uma pessoa generosa, que criou mais valor do que consumiu. Se você sai do mundo tendo oferecido mais amor, mais oportunidade econômica e mais atenção às pessoas do que aquilo que recebeu ao longo da vida, é isso. Você venceu. Então eu queria ser lembrado como generoso. Quero ser visto como patriota. A coisa mais inteligente que eu fiz na vida foi ter nascido nos Estados Unidos. Eu quero reinvestir na América e ajudar a garantir que muitas das coisas incríveis que me ajudaram, educação pública acessível, bolsas como Pell Grant, merenda subsidiada, continuem existindo. Quando eu crescia, o país gostava de gente comum, e eu temo que o país esteja deixando de amar os não brilhantes. Então eu gostaria de ser visto como alguém patriota. E por fim, quero ser visto, acima de tudo, como pai. Sabe? Que eu era realmente dedicado aos meus filhos, e que mais pra frente na vida, enxerguei meu propósito como criar homens amorosos e patriotas. Então seriam essas 3 palavras: generoso, patriota, pai. É isso que eu almejo. Ainda tenho trabalho pela frente. Adorei mesmo, Valeu, meu cara. irmão. Parabéns por tudo. Obrigado. Eu tive um mentor, e uma das coisas estranhas que ele fez comigo foi dizer: Dan, você vai entrar pro meu time de vendas e precisa ganhar 100 mil por ano, senão eu vou te demitir. E ele continuou: se você não mirar nos 100 mil por ano, não vai chegar lá. Hoje você acha que 50 mil já é inalcançável, então 100 mil é algo que você nem cogita ainda.